Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade então agora. Nós vamos falar sobre as funções trigonométricas em um arco. Vou fazer com você aqui algumas revisões, ainda vou aprofundar em alguns tópicos, antes de a gente entrar no processo gráfico da função como um todo, tá bom? Então primeiro vamos relembrar aqui o conceito de função e a relação da função com o meu arco trigonométrico. Se você lembrar, o que é uma função? Função é uma relação de dependência entre uma variável que está no meu domínio, essa variável passa por um processo de função e chega como resultado uma imagem no meu contradomínio, tá bom? Na função trigonométrica, esse comportamento da função ele vai se dar no gráfico, ou seja, na minha circunferência, já que a gente está relacionando uma circunferência de raio unitário para trabalhar com a trigonometria, tá bom? Então vamos lá para a nossa definição. Se alfa é uma das extremidades, ou uma das determinações de um arco de extremidade P, temos as seguintes definições. Então vamos lembrar, nós estudamos o que é determinação principal, o que é um arco de extremidade P. Então lembra da nossa determinação principal, que ela vai ser importante aqui. Então esse alfa, ele é uma das determinações desse arco. Então eu tenho aqui a seguinte relação, o seno e o cosseno de uma função trigonométrica. Lembrando que a função trigonométrica para a gente vai ser a função que relaciona uma equação trigonométrica. Seno, cosseno, tangente, dentre outras, tá bom? A gente vai estudar mais aprofundado a função seno e cosseno, mas existem várias funções trigonométricas. Então, olha só, o seno de alfa, que pode ser escrito abreviadamente assim, ele é a ordenada do meu ponto P. Vamos definir isso. Coloquei aqui uma circunferência de raio unitário. Agora, o nosso eixo horizontal, ele recebe o nome de cosseno, tá? Lá no plano cartesiano, o meu eixo horizontal recebeu o nome de x ou abscissa. Agora aqui o meu eixo horizontal vai receber o nome de cosseno e o meu eixo vertical, que lá no plano cartesiano recebeu o nome de y ou eixo das ordenadas, aqui vai receber o nome de seno. Tá bom? Então, quando a gente quiser verificar o seno e o cosseno de algum ponto, a gente vai rebater essa imagem, esse ponto, a imagem dele vai ser obtida rebatendo esse ponto em um dos meus eixos. Se eu quiser determinar o seno, como é a minha primeira informação, eu vou observar aqui no meu eixo das ordenadas. E se eu quiser verificar o cosseno, eu vou verificar aqui no meu eixo das abscissas. Então, vamos lá. Coloquei aqui um ponto P, tá bom? Então eu tenho aqui esse ponto P e eu quero verificar o seno desse ponto. Aí lembre-se, seno eu verifico no meu eixo vertical. Então aqui está o meu alfa, o meu ponto P. Qual é a imagem desse ponto? É o S. Isso é o seno. Então seno de alfa é meu S. Nesse mesmo ponto, se eu quiser verificar o cosseno, lembra que o cosseno eu verifico no meu eixo horizontal. Então o cosseno vai ser o meu C. Então, recapitulando, pega um determinado ponto que vai estar sobre o seu ciclo trigonométrico, marque esse ponto e rebate a imagem dele em um dos eixos. O eixo horizontal, você vai verificar o valor do cosseno e no eixo vertical você vai olhar o valor do seno. Então, é assim que a gente verifica a imagem de uma certa função que se comporta de forma trigonométrica, ok? Continuando. Algumas observações importantes. De acordo com a definição de seno e cosseno agora, nós temos para os arcos notáveis, lembra comigo que são arcos notáveis? São aqueles arcos que são interseção com os eixos. Então é onde a circunferência tem interseção com os eixos. São esses pontos aqui. Esse e esse. Esses são os meus arcos notáveis. E aí, vamos fazer aqui uma representação para ficar mais claro essa informação que está escrita aqui, você vai compreender ela um pouco melhor. Vamos lá. Vou fazer aqui o desenho do meu ciclo trigonométrico, lembrando sempre que um ciclo trigonométrico é um círculo de raio 1, sempre de raio 1. Então vamos lá. Aqui está o meu centro, que é a minha origem, e eu tenho aqui os meus eixos, Então, deixa eu marcar os eixos primeiro, antes de marcar aqui a minha origem. Então, eu tenho aqui o meu eixo, que é o meu eixo horizontal. Tenho aqui o meu eixo, que é o meu eixo vertical.
Lembrando que agora esses eixos, eles recebem nomes específicos para trigonometria. Então, esse eixo aqui, que é o meu eixo vertical, ele é o eixo do seno. Então, agora se eu quiser olhar o valor do seno, eu vou olhar nesse eixo. E esse eixo, ele recebe o nome de cosseno. Cosseno. Então, agora eu já sei onde verificar o seno e o cosseno de um certo número. Aqui é sempre a origem, né, que é a minha interseção. E aí vamos lembrar dos nomes que a gente deu, né? Esse ponto aqui é o meu ponto A, o simétrico dele é o meu ponto menos A, esse ponto aqui é o meu ponto B e o simétrico dele é o ponto menos B. Bom, já que a gente está trabalhando a princípio com os arcos notáveis, quais são os pontos relacionados aos meus arcos notáveis? Vamos lá. O ponto A, que tem coordenadas 1 e 0. Então, é esse ponto aqui. Esse ponto aqui tem coordenada 1 e 0. Nesse ponto, se eu quiser verificar vamos manter a mesma ordem, vamos fazer sempre o seno e depois o cosseno. Então, vamos lá, eu quero verificar o valor do seno nesse meu ponto A. Nesse meu ponto A, lembrando que aqui é o ponto inicial, começa no 0. Então, vai 0, 90, 180, 270, 370. Isso em graus. Ou em radianos é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, vamos começar. Eu quero achar aqui o valor do seno de 0. Qual que é o valor do seno de 0? Lembra comigo? 0 é esse meu ponto A e eu quero saber o valor do seno dele. O seno eu olho nesse eixo, que é o eixo vertical. Então, eu tenho que rebater a imagem nesse eixo, que é o eixo vertical. Lembra que esse ponto aqui é o ponto de origem. Quanto que vale o ponto de origem? O ponto de origem vale 0. Logo, o seno de 0 é igual a 0, ok? E se eu quiser verificar o cosseno? Quero achar aqui o cosseno de 0. Lembra lá, o ponto está aqui, o cosseno eu olho nesse próprio eixo. Esse ponto aqui tem coordenada x igual a 1. Então, o cosseno de 0 é igual a quanto? Cosseno de 0 é igual a 1, porque é o próprio valor que está aqui, ok? Vamos continuar, vamos achar agora esse ponto aqui de cima. Esse ponto B tem coordenadas x igual a 0, y igual a 1. Qual é a medida desse ponto em radianos? Em radianos, esse ponto aqui é o ponto π sobre 2. Então, vamos lá. Vamos encontrar o valor do seno nesse ponto π sobre 2. Se você quiser a representação dele em graus, é 90 graus. Vamos lá. Como que a gente olha o valor do seno? O seno eu olho nesse próprio eixo. Esse ponto já está sobre o eixo. Qual que é o valor desse ponto aqui, já que o meu raio ele mede 1? Se o meu raio mede 1, o valor nesse ponto é o próprio 1. Ok? Vamos verificar agora o cosseno nesse ponto π sobre 2. Vamos lá. Ponto π sobre 2 está aqui. O cosseno eu verifico no eixo horizontal. Então, eu tenho que pegar esse ponto e rebater aqui. E esse ponto vale 0. Ou seja, o cosseno do ponto π sobre 2 vale 0. Certo? Vamos dar continuidade. Vamos fazer esse ponto aqui agora. Esse ponto A' é o ponto π. Então, eu quero saber o valor do seno no meu ponto π. Vamos lá. Ponto π está aqui. O seno eu olho nesse eixo, então eu rebato esse ponto para cá que vale 0. E qual é o valor do cosseno no ponto π? O ponto π está aqui. Cosseno eu olho nesse próprio eixo. Quanto que vale esse ponto, já que eu estou com uma circunferência de raio 1? Vale menos 1. Então, o cosseno no ponto π vale menos 1. Vamos fazer para esse ponto aqui agora, que é o ponto 3π sobre 2. No ponto 3π sobre 2, eu tenho, então vamos fazer o seno no ponto 3π sobre 2. O ponto 3π sobre 2 está aqui, o seno eu olho nesse próprio eixo. Já que isso é uma circunferência unitária e está na parte negativa, isso vale menos
1. E agora o cosseno no ponto 3π sobre 2. Ponto 3π sobre 2 está aqui. Cosseno eu olho no eixo horizontal, rebatendo a imagem vale 0. Então esses são os valores de seno e cosseno para os ângulos, para os arcos notáveis. E você pode se perguntar, tá, e o 2π? O 2π, que é esse ponto, ele é o mesmo do ponto 0, então vai ter o mesmo valor do ponto 0, ok? Então não há necessidade de fazer de novo. Então isso é o que está escrito aqui nessa tabelinha, são esses valores. Observe o seguinte, não há necessidade de você memorizar isso. Observe que aqui eu fiz a construção bem rapidinha. Se você tiver uma noção de como é o ciclo trigonométrico, você consegue fazer essa análise bem tranquila, ok? Continuando, agora o que acontece? Esses valores que eu passei para você são os arcos notáveis, tá bom? Só que não existe somente esses valores. Entre o 0 e o 90, o 90, o 180, 180, 270 e 270 e 380, existem alguns arcos importantes que a gente chama de ângulos notáveis. São os ângulos que eles aparecem com muita frequência nos nossos exercícios, são chamados de ângulos notáveis. Então é importante compreender esses conceitos também. Esse daqui é interessante sim memorizar o valor deles, porque ele vai aparecer com bastante frequência nos exercícios, tá bom? Essa tabelinha você já conhece de quando você estudou as relações, né, trigonométricas de um triângulo retângulo. Essas relações partiram de lá, né, de um quadrado, de um triângulo equilátero, e você consegue obter esses valores, tá? Então aqui é só para relembrar mesmo. Seno, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45 e 60. Essa tabelinha já é, como eu falei, algo que você tem que ter familiarizado e é só mesmo memorizar e relembrar esses valores dessa tabela. Que aí você pode estar se perguntando, tá, onde que isso vai aparecer? Isso vai aparecer para os pontos que estão, por exemplo, nesse caso que é o 30, 45, 60, são esses pontos aqui, ó. São pontos que estão aqui no primeiro quadrante, tá vendo? Então aqui eu tenho 30, 45 e o 60. Esses são os pontos notáveis, né? E como que eu obtenho eles? São esses valores aqui, ó, são esses ângulos que a gente forma partindo da minha origem até chegar nesses pontos. São esses ângulos aqui, ó, esse e esse. Então esses ângulos, que são os ângulos notáveis, estão no primeiro quadrante e eu tenho as informações dele correspondentes nos próximos quadrantes também. Lembrando que esses valores, como que a gente olha a imagem dele? A gente olha a imagem desses valores, novamente, nesses eixos. Aqui para o cosseno, aqui para o seno. No 45 eu olho aqui para o cosseno e olho aqui para o seno. E o do 60, aqui e aqui. Então esses valores que estão presentes nessa tabela estão aqui, nesses pontos do meu círculo trigonométrico. Daqui a pouco eu vou mostrar um círculo completo para você verificar como esses valores aparecem, tá bom? Bom, então vamos lá. Na definição podemos observar o seguinte. Primeiro, o seno ele admite -1 como valor mínimo e 1 como valor máximo. E o cosseno admite, de mesma forma, -1 como valor mínimo e 1 como valor máximo. Como que eu observei isso? Se eu estou trabalhando com um círculo trigonométrico, onde o raio da minha circunferência é sempre 1, então, ou seja, esse ponto aqui vale 1, esse ponto vale 1, e esses são simétricos de valor negativo, se isso acontece, eu sei que esses são os valores máximos e mínimos que a minha função pode admitir. Isso já me dá uma noção de como vai ficar o gráfico da minha função seno e da minha função cosseno. Já que o valor máximo e mínimo que elas podem assumir é 1 e -1, então minha função seno elementar pode chegar no máximo até 1 e no mínimo até o -1. Então esses aqui são os intervalos reais. O que acontece? Com base na definição, né, de seno e cosseno, nós temos algumas outras funções que podem surgir do trabalho feito aí entre a função seno e cosseno. Eu coloquei aqui essas 4 relações que são bem importantes, aparecem com frequência nos exercícios, então é importante memorizar essas relações.
É como se fossem identidades trigonométricas que facilitam na resolução dos exercícios. Então, uma delas é a tangente. Então, o que é a tangente de alfa? Tangente de alfa é um outro tipo de função que ela pode ser obtida fazendo a razão entre o seno e o cosseno. Então, se eu pegar a função seno e dividir pela função cosseno, eu tenho a função tangente. A função cotangente é o quê? É a razão também, só que da função cosseno sobre a função seno. Secante é 1 sobre cosseno e cossecante é 1 sobre seno. Eu aconselho você a memorizar essas relações que elas vão ser extremamente úteis nos exercícios. Agora vamos falar então também sobre o sinal das nossas funções. Se você observar, aqui tem várias outras funções. Eu vou ficar no máximo até a função tangente, porque para a prova, para o vestibular, não é tão cobrado assim as outras funções. Seno, cosseno e tangente, elas são mais cobradas, mas é importante memorizar porque pode sim vir a cobrar alguma questão desse tipo. Então, se você souber essas identidades, você consegue fazer as devidas adaptações e assim concluir o sinal das funções, tá? Mas eu vou mostrar aqui para você os sinais da função seno, da função cosseno, da função tangente e eu coloquei aqui que vai ser o mesmo sinal dessas suas variações. Então, vamos lá. A função seno, ela é positiva no primeiro e no segundo quadrante e negativa no terceiro e no quarto quadrante. Vamos lá, como que a gente observa isso? Olha para o nosso desenho. Aqui no meu primeiro quadrante, o seno, a imagem dele é rebatida nesse intervalo. Esse intervalo, ele vai de 0 a 1, que é algo positivo. No segundo quadrante, de novo, a imagem eu olho aqui, que de modo similar é positivo. Agora, olha aqui no terceiro quadrante, por exemplo. No terceiro quadrante, qualquer ponto que eu pegar aqui sobre a minha circunferência, a imagem vai ser rebatida nessa parte aqui de baixo. E nessa parte aqui de baixo, o valor é negativo, por isso que a função seno é negativa no terceiro quadrante. E no quarto quadrante também. A função cosseno tem esses sinais e a função tangente tem esses sinais, ok? Agora aqui eu coloquei um círculo, ele está bem completo para você observar como é feito o comportamento tanto para os ângulos notáveis quanto para os arcos notáveis, ok? E aí eu coloquei aqui essa figura também para que você possa enxergar como é feito o comportamento das imagens do seno do cosseno de pontos que estão entre os arcos notáveis. Coloquei aqui apenas esse primeiro para não poluir muito a imagem, mas se você lembrar dessa tabela aqui, você vai ver que esses valores que estão nessas marcações são 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Então aqui eu tenho um exemplo de um círculo completo, com todos os valores dele, tanto em graus quanto em radianos, e toda a sua representação. Isso está no material adicional que você tem, então você pode consultar esse círculo completo quando você for resolver os exercícios.